Bom, pessoal, nós vamos falar sobre a morte do influenciador Carlos Filhar, esse que você está vendo na tela aqui, do Grayson Mello. Pessoal, o Carlos Filhar, ele era um influenciador nas redes sociais e ele era um homem casado com um outro jovem. Há aí uma suposta traição ou não do Arthur Borges, que era casado com ele. Arthur um menino muito jovem, o Carlos já um homem muito mais maduro, mas a notícia da morte dele que chegou até mim acabou me pegando de surpresa, porque eu seguia os Filhar no Instagram, também acompanhava em outras redes digitais, porque eu gostava do conteúdo que eles postavam, eu gostava da forma que eles se divertiam, da forma que até demonstravam amor, né, um pelo outro. E me pegou de surpresa quando o assunto da separação apareceu e a suposta traição também apareceu, porque eles eram recém-casados. A gente acompanhou também até o casamento com muito glamour que eles fizeram, com muita alegria que eles fizeram. Sempre eles estavam praticamente em muitas paradas gays do interior de São Paulo, que eles iam, marcavam presença, se divertiam, etc e tal. Então, quando surgiu o assunto de que, olha, alguém acabou traindo, ou o Carlos acabou traindo o marido, ou o Arthur acabou traindo o marido do Carlos, a gente não sabia quem teria feito alguma coisa e nem buscava isso. Na verdade, eu não acreditei nessa separação. Na verdade, eu falei assim, olha, é mais uma jogada de marketing, assim como acontece com muitos influenciadores casal, que são casais e inventam, vamos inventar uma história de separação, ter engajamento, ganhar mais engajamento, ganhar mais seguidores. Muitos influenciadores casais que fazem vídeos na internet acabam indo para essa seara. E eu falei, é mais um, tanto que não, eu falei assim, tá aí já, é frescura. Quando surgiu a notícia da morte, gente, eu também não acreditei. Falei, nossa, mais uma invenção, mais uma coisa para tentar engajamento. Só que depois eu parei para pensar e falei, mas esses dois não precisam disso. Aliás, tem muito casal que fazem vídeo na internet que não precisa literalmente disso, mas que acaba indo para essa seara. Falei, mas eles não precisam inventar uma separação na internet para alguma coisa. Não precisam literalmente. Mas foi passando o fato, hoje é quarta, né? Ele teria ali se jogado na madrugada de segunda ou de terça, alguma coisa assim. Eu não me recordo muito bem, vocês podem escrever aqui nos comentários abaixo. E aí começou a surgir, pipocar, Carlos Filhar morre, suicídio, desculpa usar essa palavra, suicídio. Falei, não acreditei. Aí hoje de manhã, quarta-feira, eu também tô aqui zapeando pra lá e pra cá, e continuava verbalizando essa notícia. Aí o que a gente faz? A gente dá um Google. Por quê? Porque é importante. Dar um Google, ver os principais sites, o que eles falam, e todos indo na mesma seara da morte. Aí a gente vê também aquele pessoal, o Vidoca, que faz os vídeos de famosos, influencers que acabam perdendo a vida. Ele vai aos velórios. Aí a hora que eu vi o Vidoca, eu falei, cara, não é possível. Então realmente me pegou de surpresa. A separação em si me pegou de surpresa mesmo. E aí vai um adendo aqui, gente. Nem tudo que você vê na internet de casais se amando maravilhosamente, se gostando, é verdade. Nem tudo que você vê na internet, até de pessoas que fazem sucesso, é verdade. Tem muitas pessoas passando vários momentos difíceis na vida, principalmente o mental. E é o assunto que a gente vai entrar nesse exato momento, após toda essa abordagem que eu fiz para chegar no mental, gente. Para quem não sabe, o Carlos, ele trabalhava e toda vez que ele se apresentava nas câmeras, ele se apresentava uma pessoa sempre muito bem centrada, que sabia medir as palavras muito bem colocadas, o português muito bem correto, uma pessoa que demonstrava estudo, ser uma pessoa de família. Quando se perguntava para ele do porquê do relacionamento com uma pessoa mais jovem,
jovem, a gente sabe que tinha muito, e tem muito disso nas redes sociais, de pessoas julgando, porque você tem tão mais velho com um rapaz tão mais novo, né? Tem esses pré-julgamentos na internet, e aí ele se colocava de uma forma tão madura, de uma forma tão consciente, de uma forma tão elegante, que chamava a atenção. Quando eu tento verbalizar com vocês, eu tento sempre pegar coisas positivas em pessoas que eu vejo para tentar agregar a minha pessoa, e até a forma dele se portar. Eu falei assim, nossa, eu quero umas coisinhas, nuances que ele tem para mim se portar na internet, para mim conversar com vocês de uma forma melhor e bem clara como ele também fazia. A gente não está aqui imitando, mas pegando os lados positivos e tornando-se uma pessoa melhor na internet. Então era isso que ele passava, uma pessoa muito bem. Já o Arthur, ele passava aquele jovem que estava crescendo, conhecendo a vida, vivenciando a vida, demonstrava um grande amor. E aqui eu não estou aqui para falar que quem fez ou quem deixou de fazer, quem traiu ou quem deixou de trair, se houve traição. Só estou colocando o comportamento dos dois, de como os dois se comportavam na internet. E o Arthur Borges, ele se comportava muito legal também, a forma dele se expressar, os vídeos dele da alegria. Você vê que agora eu abro um sorriso para falar, porque a gente lembra dos vídeos dos dois, né? Eu faço confusão nos nomes, eu peço perdão para você. O Arthur muito feliz, muito alegre, e o Carlos mais centrado, mas o vídeo ficava tão legal que a gente ficava muito contente de ver. E aí o lado emocional que eu quero falar para vocês, eu disse que todas as pessoas que fazem vídeo na internet têm problemas assim como você, tá? Às vezes os problemas não são financeiros como todos nós vivemos, porque eles ganham muito dinheiro, e aí eu não tô falando do Carlos e do Arthur, eu falo de pessoas muito mais famosas que você vê na televisão toda hora aí, tá? Existem vários problemas, muitos deles são usuários de entorpecente e você não sabe. Muitos deles são viciados em bebida e você não sabe, só para ter uma ideia do quanto esse mundo de famosos é um mundo complicado também. Eles se sentem sozinhos, e o Arthur e o Carlos, eu não estou falando que eles eram viciados de maneira nenhuma, entenda você que está aqui me assistindo, eu só coloquei um paraponto, queria colocar aqui um exemplo para você. O Carlos em si, que agora é o nosso assunto final do vídeo, o Carlos em si, pessoal, ele entrou num momento muito difícil. Por isso que eu tenho cuidado para falar sobre possíveis traição. E eu acho que se houve, Arthur, você que não vai ver esse vídeo, se houve, que você seja homem o suficiente para assumir os seus erros muito perante ao seu público, porque você virou uma pessoa pública. Infelizmente, você tem que quando você vira uma pessoa pública, há um posicionamento que sempre tem que ser dado, e assumir erros e falhas é fundamental para que você continue exercendo o seu trabalho nas redes sociais. É assim que eu penso. Esconder isso pode fazer com que lá na frente isso que você escondeu se torne claro nas pessoas, e aí em vez de você ganhar, você acaba perdendo. É muito melhor, Arthur, você perder agora do que perder com a descoberta da realidade lá na frente. Então o que aconteceu? Por que houve a separação? Seja simples, é lógico. Deixa o luto passar. O luto precisa. Vocês precisam vivenciar esse luto agora, porque vocês vão vivenciar esse luto. Mas depois que vivenciar esse luto, vá ao público e converse com o seu público. Relate tudo o que aconteceu. Relate se realmente o Carlos vinha tendo problemas graves relacionados à mentalidade, que é uma coisa que ele não demonstrava na internet, porque ele demonstrava ser um mental muito forte, uma pessoa muito realista. Então assim, converse com o seu público após esse luto, essa dor, essa grande dor que não vai passar nunca, mas ela tende a diminuir com o passar dos dias, com o passar dos meses e com o passar dos anos, tá? Agora, fica aqui o Carlos, o mental, pessoal, cuidar do mental, ele é fundamental. Nós estamos passando por um momento muito difícil, todos nós que vivenciamos a internet, vivenciamos o trabalho, briga, conta para pagar, leite para colocar na mesa, arroz para trazer para casa. Então a gente trabalha muito, fica muito fora de casa do que dentro de casa. A gente sabe o quanto que cuidar da nossa mente é fundamental. E não estou falando que o Carlos não cuidou da mente, mas talvez ele precisaria
de um cuidado melhor. Talvez ele precisaria se cuidar melhor. Não vou colocar aqui o lado religioso como fundamental, como muita gente vai colocar aqui, e eu sei que muita gente vai dizer, mas também o cara ali não estava num relacionamento homossexual, sabendo que isso não é permitido por Deus. Eu não estou colocando isso como fundamental, estou colocando como a mente são dois seres humanos, e dois seres humanos que eles vão errar, eles vão pecar, assim como você que está me assistindo e que erra e que peca também, seja você hétero, seja você homossexual, seja você o que for. Erros todo mundo vão cometer, falhas todo mundo vai ter, e pecados todos nós cometemos todos os dias, seja do pequeno ao maior. Para Deus todos os pecados são relativamente iguais. Então, pessoal, fica aqui, eu não vou tocar nesse lado de religiosidade. Se você está aqui para espinhar a religiosidade, procure outra pessoa que faça vídeo na internet. Não procure o Grayson Mello, que aqui você não vai achar, embora eu tenho a minha pontualidade, eu tenho uma pontualidade muito forte na questão de religião. Para quem não sabe, eu sou sim um evangélico, eu sei muito bem de algumas coisas que podem acontecer, principalmente a Bíblia relata muitas coisas quando o assunto é suicídio, mas esse não é o assunto aqui. Esse é o assunto de uma dor, esse é um assunto que surpreendeu todo mundo, e é uma coisa que eu senti em mim, que eu precisava estar aqui comentando com vocês, falando com vocês, para cuidarem da mente de vocês. Infelizmente, um homem com toda a vida ainda para viver, uma pessoa com toda a vida para sonhar, para sonhos para ser realizados, acabou aí cometendo um suicídio. Ele acabou se jogando do apartamento, segundo informações, não estava lá, não posso literalmente dizer com detalhes, mas as informações é que ele teria se jogado do apartamento onde ele estava, se não me engano, na cidade de Rio Preto, na madrugada, após ele fazer ali um texto de despedida com a imagem preta e branca com a palavra luto. Após ele ter redigido todo esse texto, ele teria se jogado. Não se sabe se possivelmente ele teria programado no Instagram para aparecer. Pode acontecer, porque tem a programação do Instagram, que você coloca tal hora para subir o vídeo, e ele pode ter se jogado muito depois, pode ter se matado muito depois. Essas são as palavras, desculpa usar, são palavras fortes, mas infelizmente aconteceu, tá? O vídeo ficou muito grande, peço perdão para vocês, mas infelizmente é uma morte trágica, e a gente tinha que falar sobre isso aqui também, porque a gente fala sobre futebol, fala sobre as notícias policiais também, mas a gente precisa abordar esse lado mental que cada vez mais vem tirando a vida de jovens, de homens, de mulheres, de pessoas que estão tirando a vida por problemas que elas passam, e muitas das vezes elas não conseguem sair desses problemas, e esses problemas acabam cada vez mais ali, pegando a gente de uma forma tão grande, tão absurda, que a vida acaba se findando. Bom, gente, um abraço. Meu nome é Grayson Mello. Para você que não me conhece, segue a gente aqui no TikTok, segue a gente também no YouTube. Temos uma página no Instagram chamada Infoblog Limeira, onde a gente traz as notícias policiais da cidade de Limeira, tá, pessoal? Você que não conhece, entra lá, info.blog.limeira. Se quiser seguir, fique à vontade. Abraço, até mais.